Chegou o Nightcast, o seu podcast noturno da Stoa Nova Era. Durma com lucidez e mente renovada. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, quando e onde estiverem. Olá também para a galera do grupo de WhatsApp Premium. Estamos aqui em mais um episódio da série Stoa Nova Era, Reflexões Estoicas para a Vida Moderna. Temas atuais. Hoje é domingo, 9 de novembro. Talvez um domingo meio chuvoso para alguns. E bom, vamos mergulhar nas ideias de Viktor Frankl sobre o sentido da vida, principalmente do livro dele Em Busca de Sentido, sabe? E ver como isso conversa com o estoicismo, com resiliência, propósito. A nossa missão aqui é, assim, tentar pegar as reflexões mais fortes sobre como achar sentido mesmo nas piores situações. Para dar um contexto rápido, né? O Frankl foi um psiquiatra austríaco e ele sobreviveu ao horror dos campos de concentração nazistas. Auschwitz, por exemplo, perdeu quase todo mundo da família lá, né? É muito pesado. E é dessa experiência, assim, limite, que ele se pergunta como alguém encontra valor na vida quando tá reduzido a nada, passando fome, frio, violência, vendo a morte de perto o tempo todo. O que resta, né? Pois é. E é justamente dessa vivência brutal que nasce a logoterapia, a teoria dele. Ele olhou para o lado e viu que não era bem como Freud dizia, focado no prazer, nem como Adler, no poder. Para Frankl, a nossa motivação número 1 é a vontade de sentido, uma busca por um propósito. Ele percebeu, lá nos campos mesmo, que quem conseguia se agarrar a um porquê tinha mais chance. Sabe? Uma tarefa para terminar, alguém para reencontrar, uma esperança, isso dava força. Ele até gostava muito de citar Nietzsche, né? Aquela frase: quem tem por que viver pode suportar quase qualquer como. E esse porquê, essa busca de sentido, isso tem tudo a ver com o estoicismo, né? Aquela ideia de focar no interno. Exatamente. É o que o Frankl vai chamar de a última das liberdades humanas. Podem te tirar tudo. Bens, liberdade física, até a dignidade aparente, mas não podem tirar a sua escolha. A escolha de como você vai encarar aquilo, sua atitude interna. Isso é puro estoicismo, né? Lembra Epicteto, diferencial que controlamos nossas reações, julgamentos do que não controlamos, o externo. O Frankl viu isso na prática, mesmo naquela apatia que tomava conta, que era até uma defesa psicológica. Sim, ele descreve essa apatia. Isso, mas mesmo ali tinha gente que escolhia ajudar o outro, manter um mínimo de compaixão. Sabe, ser, como ele dizia, digno do seu sofrimento. É impressionante, mas e para nós hoje, fora de situações tão extremas assim? Porque tem muita gente que sente um vazio, né? Como achar esse sentido no dia a dia? Boa pergunta. O Frankl aponta basicamente 3 caminhos principais. O primeiro é pela ação. Pelo trabalho, por criar algo, realizar uma tarefa que tenha significado pra gente. O segundo é pela experiência. Principalmente pelo amor, pela conexão, vivenciar a beleza, a verdade. Ou amar alguém vendo o potencial dessa pessoa. O amor para ele era redentor. E o terceiro caminho, que talvez seja o mais estoico mesmo, é pela atitude. A atitude que a gente toma diante do sofrimento que não dá para evitar. Quando a situação é ruim e a gente não pode mudar, o desafio é mudar a nós mesmos. O sofrimento, ele diz, deixa de ser sofrimento no momento em que encontra um sentido. Tipo um sacrifício por algo maior, entende? Entendo. Transformador. Exato. É o que ele chama de otimismo trágico. E o oposto disso é o tal vazio existencial. Essa sensação de falta de propósito que ele já via como um problema sério, que leva ao tédio. Ele falava da neurose dominical, o tédio do fim de semana, ou a vícios, agressividade, coisas que a gente vê muito hoje, né? Nossa, demais. Eu lembro de um trecho do livro, me marcou muito. Ele contando que, sabe, exausto, morrendo de frio, ele se pegava conversando com a esposa em pensamento, sentindo o amor dela, a presença, mesmo sem nem saber se ela ainda estava viva. Sim, lembro disso. Ou então a capacidade de se maravilhar com o pôr do sol ali por cima do arame farpado. Coisa pequena, mas mostra uma força interior, né?
uma escolha. São exemplos perfeitos, né? Dessa liberdade interna e dessa busca ativa por um sentido. Não é esperar cair do céu, é construir ativamente, mesmo no limite do limite. Então, para a gente amarrar aqui, a grande mensagem, juntando Frankl e esse espírito estoico, é que a vida ela sempre tem um sentido potencial. Sempre. E a nossa liberdade está aí. Na nossa resposta, na nossa atitude. A responsabilidade é a chave, né? Isso mesmo, a responsabilidade pela nossa própria existência. Ele chega à conclusão de que o amor é a meta final do ser humano, que a salvação vem pelo amor e no amor. É uma percepção fortíssima no meio daquele inferno. Ele cita o Cântico dos Cânticos, né? O amor é forte como a morte. Isso, a contemplação da imagem da pessoa amada dava força, preenchia o vazio. E não só o amor, mas a capacidade de ver beleza, mesmo ali. Beleza no campo de concentração. Parece impossível. É surpreendente, né? Mas ele descreve momentos em que viu um pôr do sol, as cores no céu da Baviera por entre as grades, a forma de uma árvore, e aquilo trazia um consolo, uma elevação momentânea. Pequenos respiros de humanidade. E a arte, o humor, ele também menciona isso, né? Sim, ele chama de armas da alma na luta pela autopreservação. Tinha um cara que tocava violino, um tango triste. Às vezes eles faziam umas sessões improvisadas de humor, riam das próprias desgraças. Pequenos atos de resistência interior. Exatamente. Eram formas de se distanciar um pouco daquela realidade brutal, de se reconectar com algo maior. E essa capacidade de manter a vida interior, de achar beleza, de usar o humor, leva direto ao ponto central da filosofia dele. Que é onde a gente vê a ligação forte com o estoicismo, né? Aquela ideia de focar no que a gente pode controlar, nossa atitude. Sem dúvida. É a ideia central. Ele cita Nietzsche. Quem tem um porquê para viver, suporta quase qualquer como. Essa foi a grande lição que ele viu confirmada ali. Mesmo quando te tiram tudo? Tudo. Liberdade, saúde, dignidade externa. Ainda resta uma coisa. A liberdade de escolher como você vai encarar aquilo. A sua atitude. Os estoicos diriam a mesma coisa, né? Epicteto, Marco Aurélio. Exatamente. Concentre-se no que depende de você. Seus julgamentos, suas respostas. Frankl viu gente que, mesmo na cara da morte, escolhia manter a dignidade, ajudar o outro, dividir o último pão. Pessoas que escolhiam ser dignas do seu sofrimento. Como ele diz, citando Dostoiévski. Isso, essa escolha de atitude é que dá sentido mesmo ao sofrimento que não dá para evitar. O sofrimento vira uma tarefa, uma chance de mostrar do que você é feito, de realizar um valor. Então, o sentido não está em evitar o sofrimento, mas em como a gente lida com ele quando ele é inevitável. É por aí. Se o sofrimento é inevitável, como era no campo, a questão é como eu vou carregá-lo. Essa resposta pode dar um sentido profundo à vida, mesmo que ela acabe ali. Essa é a semente da logoterapia. E é daí que ele estrutura a logoterapia como uma escola de psicoterapia, né? Diferente de Freud e Adler. Isso. Freud focava na vontade de prazer, Adler na vontade de poder. Frankl diz, a motivação mais fundamental do ser humano é a vontade de sentido. E a falta desse sentido gera o que ele chama de vazio existencial. O sucesso do livro para ele era um sintoma dessa busca desesperada por sentido que muita gente vive. A logoterapia não promete felicidade tirando o sofrimento, mas sim sentido apesar dele, ou até através dele. Ninguém está condenado a ser de um jeito para sempre. Então o campo de concentração revelou o pior e o melhor do ser humano. Exatamente. É aquela frase final dele que arrepia. Afinal de contas, o homem é este ser que inventou as câmaras de gás de Auschwitz, mas é também aquele ser que entrou nas câmaras de gás, ereto, com uma oração nos lábios. Uau! A dignidade pode ser mantida até o fim pela atitude. É a liberdade última, inalienável. Mesmo que te tirem tudo, não podem tirar sua escolha de como enfrentar aquilo. É uma visão
poderosa. E bem exigente também, né? Nos coloca uma responsabilidade grande. E como a gente traz isso para hoje? Para nossa vida, que não tem, felizmente, a brutalidade do campo, mas que muitas vezes tem esse vazio existencial que ele falou. Pois é, essa é a grande questão, né? O vazio hoje talvez seja mais sutil. A pressão por sucesso, o consumismo, a falta de conexão, a ansiedade. Como aplicar essa busca ativa por sentido, essa herança estoica de focar na atitude no nosso dia a dia? Como encontrar nosso porquê particular nas pequenas ou grandes dificuldades? Exato. Como usar a nossa liberdade para responder ao que a vida espera de nós aqui e agora. Seja no trabalho, na família, nos nossos desafios pessoais. Não é fácil, mas a pergunta fica: como cultivar essa liberdade interior e essa responsabilidade, mesmo quando as pressões são outras, mas ainda assim muitas vezes esmagadoras? Acho que é essa reflexão que Franklin nos deixa. E fica aqui uma provocação final, baseada numa ideia dele. Se o passado é a forma mais segura de ser, porque o que a gente fez, amou, sofreu e superou, ninguém tira, como isso muda a nossa visão sobre o tempo passando? Sobre envelhecer? Que tipo de monumento a gente está construindo com as nossas escolhas a cada momento? Para pensar, né? Bom, fica essa reflexão. E para quem quiser continuar nessa jornada, aplicando essa filosofia no dia a dia, siga agora a Stoa Nova Era no Spotify e descubra como aplicar a filosofia milenar ao seu dia a dia. Aqui a gente não fala de frase pronta, viu? Falamos de reflexões que reprogramam a mente. Não falamos de promessas vazias, mas sim de virtude, coragem e equilíbrio real. Não oferecemos atalhos, mas um caminho sólido para uma vida mais clara, mais forte e mais serena. Focar nisso. Olha, na descrição abaixo temos os links do WhatsApp, da apostila e da página do Instagram. Os e-books são todos gratuitos, tá? Vamos mergulhar juntos nessa filosofia moderna.